Como é gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olá, professor! Você já sabe que na alfabetização o aluno precisa entender a linguagem que se usa para escrever os diferentes tipos de textos que fazem parte da vida. Neste programa, fique sabendo que você pode ir além dos textos de uso prático. É possível trabalhar o lado literário e poético da linguagem escrita. Mostrar ao seu aluno que se pode usar e abusar da brincadeira com sons e significados das palavras. Ele pode expressar sentimentos e falar da vida por meio da poesia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Como se pôde perceber neste poema de Fernando Pessoa, a poesia é algo que se sente. O poeta é um artista que registra com palavras o seu pensar e sentir o mundo. A poesia desperta sentimentos, abre as portas da imaginação, da fantasia, da invenção. Com ela, é possível pensar e sentir criticamente as coisas da vida e da morte, os afetos e dificuldades, os medos, sabores e dissabores. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. O poema das Sete Faces que você ouviu, de Carlos Drummond de Andrade, e muitos outros textos literários mostram que a literatura é a arte da palavra. E como qualquer arte, exige de quem escreve diferentes conhecimentos e muita sensibilidade. A língua é a matéria-prima do poeta. Ele trabalha a língua com liberdade, sempre buscando os múltiplos sentidos das palavras. A sua arte está em organizar as palavras de uma forma bem particular. A partir de sua experiência de vida, o poeta recria a realidade, transmitindo seus sentimentos e ideias. O poeta é uma pessoa que contempla as palavras, cada uma com as suas 1000 faces secretas, como diz Carlos Drummond. A sua inspiração para fazer versos está na observação da vida, como mostra o poeta e professor gaúcho José Santiago Naldi. E eu lhe diria, então, que a minha inspiração principal está ligada à atividade campeira, porque eu sou missioneiro, vivi numa zona de campanha, e o que sempre me encantou foi a facilidade com que o povo celebrava a vida, nas suas tristezas e nas suas alegrias, como os cantadores. Como toda arte, a poesia é um texto aberto, ou seja, permite diferentes leituras. Se por um lado o poeta recria a realidade,
Por outro, o leitor recria o texto, dando sentido e diferentes significados. Quando levada para a sala de aula, a poesia enriquece o processo de alfabetização. É o que diz a especialista em leitura e produção de textos, Kátia Regina Martins, da Universidade de Brasília. Se eu vou ler um texto sobre morte, para um aluno a morte pode ter um significado, para outro aluno pode recorrer a outras lembranças, pode puxar da memória dele outras experiências, e eu não posso definir como conceito de morte ou como interpretação dessa morte uma ideia só. Eu tenho que, diante do texto literário, permitir e compartilhar com os alunos uma diversidade de opiniões, de representações. Você não só puxa o aluno para a questão da participação, valoriza a opinião e a experiência do aluno, como você também mostra a ele que a interpretação do texto não é aleatória, não é qualquer uma, ela se fundamenta dentro do que o texto diz. E isso é importante ensinar a ler, né, dessa forma. Os dois maracás, um fino e um grosso, fazem alvoroço nas mãos do pajé. Toré, toré. Os bambus enfeitados, compridos e ocos, produzem sons roucos de querequexé. Toré, toré. Lá vem asa branca no espaço voando, vem alto gritando, meu Deus, o que é? Toré, toré. É o caracará que vem na floresta. Vem ver minha besta de pau catolé. Toré, toré. Ao trabalhar com a poesia na alfabetização, é importante, professor, que você perceba neste texto o lado estético, relacionado à forma e à beleza da língua. E observe também o lado ético, voltado para a dimensão ideológica e humana. Seu aluno pode aprender com a literatura mais do que um conteúdo ou o que o autor quis dizer. Pode ver na poesia uma nova forma de usar as palavras para interpretar o mundo e para se expressar como sujeito. Sempre que levar a poesia para a sala de aula, mostre ao aluno como esse texto é organizado. O poema é um texto em que as palavras se organizam em versos e de versos que se agrupam em estrofes. Neste tipo de texto, os elementos que dão coerência e coesão nem sempre estão visíveis na superfície. Ficam nas entrelinhas, subentendidos. No poema é intensa a presença das figuras de linguagem, da reversão da ordem e dos significados das palavras e do ritmo. O poeta elabora sua escrita escolhendo as palavras, levando em conta o seu significado e a sua sonoridade. O poeta é um sujeito caprichoso, nem sempre arruma as palavras em versos certinhos e rimados. Vive criando combinações antes nunca pensadas, só para fazer poesia. Minha terra não tem terremotos, nem ciclones, nem vulcões. As suas aragens são mansas e as suas chuvas esperadas, chuvas de janeiro, chuvas de caju, chuvas de Santa Luzia. Um viço mulato na luz do seu dia, que amena poesia de noite no céu. Lá vai São Jorge esquipando em seu cavalo na lua. Olha o carreiro de São Tiago. Eu vou cortar minha íngua na papaceia. O homem de minha terra, para viver, basta pescar. E se estiver enfarado de peixe, arma um mondé e vai dormir e sonhar que pela manhã tem pacaloçã, tatu verdadeiro, ou jurupara, para assá-lo no espeto e depois comê-lo com farinha de mandioca ou com fubá. O homem da minha terra arma um mondé e vai dormir e sonhar. O homem de minha terra tem um Deus de carne e osso, um Deus verdadeiro que tudo pode, tudo manda e tudo quer. E pode mesmo, de verdade, sabe disso o mundo inteiro. Meu padinho padecisto do Juazeiro. O homem de minha terra tem um Deus de carne e osso, um Deus verdadeiro.
Os guerreiros de minha terra já nascem feitos, não aprenderam esgrima nem tiveram instrução. Brigar é do seu destino. Cabeleira, conselheiro, tempestade, lampião. Os guerreiros de minha terra já nascem feitos. Cabeleira, conselheiro, tempestade, lampião. Neste poema de Ascenso Ferreira, é possível sentir o gosto da terra vindo da alma desse nordestino. Outros poetas da literatura brasileira e portuguesa também falam da vida, da terra, da natureza, da nossa existência, como Carlos Drummond, Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes. Ao abrir as portas para que o aluno conheça esses poetas, o professor mostra que há uma outra realidade além daquela vivida no dia a dia. Pelo menos é o que sente o alfabetizador Airan Almeida de Lima, que trabalha na periferia de Brasília. Ao conhecer outras realidades, ao conhecer outras produções textuais, outras narrativas, ele tem a possibilidade, inclusive, de ampliar a sua produção e, acima de tudo, a sua motivação para a produção literária, né? Esse é o grande desafio, ou seja, a grande verdade é, eu estou em processo de alfabetização. Eu, enquanto alfabetizando, consigo compreender o meu contexto. Só que eu também não fico apenas preso à minha realidade imediata. Eu tenho um conjunto de relações sociais na qual eu estou inserido, que eu vou buscar fazer esse processo de compreensão e reflexão. Ao fazer isso, o alfabetizando começa a relacionar a realidade geral dele, a realidade imediata dele com a realidade geral. E ao fazer esse processo, que é um processo de reflexão, de análise e síntese, ele vai compreendendo e tem como fazer realmente uma relação direta entre a poesia, aquela poesia que retrata a vida, que busca, acima de tudo, fugir das grandes armadilhas que estão colocadas aí, para fazer com que ela se torne viva em sala de aula. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, revista em quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda curte o som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Um caminho para introduzir a poesia na alfabetização é começar por aquela que está nas ruas. Você já viu que há poesia nas quadrinhas populares, nas adivinhas e nas cantigas de roda. Outro tipo de poesia popular é o cordel, que vem sendo utilizado por alfabetizadores do Nordeste. Quando nós escutamos uma poesia, pensamos: de onde o autor tirou a inspiração? O que ele viu e o que pensou para escrever os versos? A professora Deise Carla Martins, da Universidade do Rio Grande do Norte, vai contar para a gente que a inspiração está no nosso dia a dia. Um exemplo disso é o cordel. Ele está sendo usado na capacitação em 3 municípios do Piauí. Lá, os alfabetizadores começam a estudar poesia pelo cordel. Então, ele esmiuça na linguagem do povo, na linguagem do nordestino, né? Até mesmo com a utilização daquelas palavras, as expressões que eles usam no dia a dia. E seus versos apresentam temas ligados ao cotidiano, religioso, são temas heróicos, lendas, ensinamentos. A literatura de cordel, em alguns lugares do Nordeste, é muito popular. Os versos são conhecidos pelos alunos, que mesmo sem saber ler, ouvem esses textos na rua, nas feiras, nas festas ou no rádio pela voz dos cantadores. Ler para os alunos folhetos de cordel pode ser um incentivo para dar início à produção escrita de textos poéticos. Alfabetizadores do município de Boa Hora, no Piauí, se sentiram estimulados a tentar fazer seus próprios versos depois de lerem e ouvirem literatura de cordel. Primeiro durante o curso de capacitação e depois junto com os alunos em sala de aula. Vamos escutar um poema escrito em conjunto por estes educadores? Quem vai ler pra gente é a professora Deise. Caboclo da Roça. Menino, eu vou lhe falar do rojão. Planto milho, arroz e feijão.
Cana-de-açúcar e mandioca aqui só dá no verão. Margarina, queijo e sabonete é só para os ricão. Sou filho da roça, um poeta sofredor. Trabalho na colheita, pois me chamo lavrador. É preciso trabalhar para ser um agricultor. Os poemas escritos pelos professores são lidos nas turmas de alfabetização e se somam aos outros poemas que são oferecidos aos alunos. Esses educadores estão lendo cada vez mais para a turma, não só os textos dos livros e de autores conhecidos, como também a poesia do povo, deles próprios e dos alunos. Que tal, professor, começar a planejar atividades de escrita e leitura a partir da poesia? Ao apresentar um poema para os alunos, professor, é importante contextualizar a obra, trazendo alguns dados sobre a vida do autor, local e época em que viveu. Fale também sobre suas preocupações, forma de escrever e produções. Você pode ler uma poesia em voz alta ou pode transcrevê-la fazendo cópias para distribuir aos alunos. Depois, deixe os alunos apreciarem o texto. Dê tempo para cada um fazer a sua leitura, dar a sua interpretação, produzir seus significados. Deixe a emoção deles vir à tona e contagiar a todos. Crie um espaço para os alunos socializarem os significados produzidos, trocarem impressões e dialogarem sobre o texto. O diálogo entre professor e aluno aqui é muito importante. Você pode chamar a atenção para algumas características do poema, tanto da forma quanto do conteúdo. Isso vai ajudar os alunos a refletir e pensar sobre a língua e os recursos usados pelo autor. E lembre-se, professor, você é fundamental na relação dos alunos com a leitura. Deixe a poesia entrar na sua sala. Busque com a turma poemas que eles conheçam e gostem, poesias produzidas por escritores de sua região. Faça recitais de poesia, leia muito e deixe os alunos lerem. E não se surpreenda se encontrar na sua turma alunos que fazem versos de improviso, só de memória, sem nunca ter colocado sua produção no papel. Quando o trabalho é feito com gosto, com muita paixão, fica fácil descobrir a melhor forma de envolver a turma. É fundamental que você também esteja empenhado em ler sempre. Para ensinar a ler, é importante também ter gosto pela leitura. Esta é a base do processo. No guia que acompanha a série de programas, você encontra várias sugestões de atividades de escrita e leitura a partir da poesia. E não deixe de ler as poesias que foram reproduzidas no guia. Se quiser, pode levar para a sala de aula a fita do aluno, que contém poesias gravadas por atores de renome nacional. Desejamos a você um bom trabalho. Saber ler e escrever é um tesouro, uma janela pro mundo. Um ato de prazer é fazer as pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever com muito prazer. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.